Bom, como sugestão do pessoal, na última aula a gente conversou de fazer um pet shop, tá? As classes do pet shop que a gente já tinha discutido, tá? E aí eu mandei um link para vocês, né? Já a ajuda do Rodrigo, do Patrick, deve ter chegado o link. E aí a gente vai fazendo aqui a aula de classe, tá? E de objeto. Então a gente vai criar. Bom, criei um collab, né? Pet shop com classe. E fiz uma classe simples, tá? Pet, nome, idade, peso, tipo e dono, tá? Chegando mais gente. Então, essa classe pet tem dados, tem os atributos, né, do objeto a ser criado, né, instanciado um objeto da classe pet com nome, idade, peso, tipo e dono, tá? Essa função str tá me dando dor de cabeça, mas deixa ela aí. Vamos deixar ela aí. Vocês vão ver que eu fugi um pouco dela, mas tudo bem, né? Bom, a classe init é a classe inicial que define um objeto. Então, vamos esperar um pouquinho aqui a classe, tá? Deixa aqui a classe e vamos falar sobre list, tá? Então, é uma list, você coloca coisas na list, né? Então podia colocar textos na list, né? Kika, Joy, Lina, Zeus e coloquei append. O outro jeito de você criar uma list, tá? Se fosse só de strings, seria assim: eu vou por comentário, mas seria colocar um texto, vírgula, outro texto, tá? Vírgula, outro texto. E aí você criava uma list, tá? Normal, só com uma lista de nomes, tá? Pronto. E fechava colchete, tá? Então esse é o jeito de você criar uma list, ou de cima ou de baixo, tá? Eu vou criar o de cima primeiro, vou pôr um comentário aqui e vou listar aqui, ó, para cada um dos pets. Em pets, pets é uma lista. E aqui um interável, sugestão do nosso colega Rodrigo na última aula. Então, ó, o pet é um interável, em pets, né? Não, o pets é uma list que é um interável, que aí eu posso fazer um for dentro dele, né? Como um range, né? E eu posso pegar um pet de cada vez, tá? E dar um print nele. Então, ó, eu imprimi. Eu dei o nome de pet aqui no singular, pet no plural. Eu poderia colocar qualquer nome aqui, tá? De variável, né? Eu podia pôr x, né? Na lista dos pets e imprimir o x, que é um nome, tá? E aí eu vou pôr comentário aqui e comentário aqui. Então eu estou brincando um pouco com o Python, tá? O for pode ter isso. Pode ter isso e pode ter também, por absurdo que seja, uma variável chamada underscore só, porque uma variável pode começar com underscore e um texto na frente ou qualquer coisa assim. Isso pode estar no meio da variável, né? Hífen não pode, né? Então, eu posso ter uma variável desse jeito, tá? E ele faz isso, faz a mesma coisa. Tá bom. Então, tudo bem, pode fazer isso, pode. O Python deixa fazer isso e deixa fazer esse daqui que eu vou deixar sem comentários, que é o mais apropriado. Outra coisa que eu posso fazer é, em vez de colocar append na list, pegar o pets, as variáveis, entre colchete e colocar uma list de nomes, uma lista de nomes, tá? Então, esses dois jeitos você pode definir. Eu vou tirar o comentário da primeira, tá? Pronto, legal. Bom, então eu falei sobre list,
tá? Que eu posso dar append e eu posso dar for de 3 jeitos diferentes, mas é tudo igual, né? Na verdade é uma variável que está dentro dessa variável. Agora vamos voltar um pouco. Já que eu tenho uma classe pet, se eu precisasse definir um pet só, eu dava um nome para ele e dava todos esses atributos. Então vamos fazer aqui, tá? Eu podia fazer um pet só, que seria vou pôr aqui, ó. Eu vou pegar e fazer um código extra aqui, tá? Sem aquele lá. Eu vou chamar esse da variável XYZ. Variável XYZ é igual a pet daqui de Kika 812 cachorra marcote. Tá, uma variável com isso. Começou a chover aqui bem forte, os motoqueiros se livraram da chuva, que bom. Também na minha época de motoqueiro eu ia me livrar da chuva, era bom. Bom, ó, vamos lá. Um pet tem que ter nome, tem que ter idade, peso, tipo e dono. Seriam os atributos e eu coloquei esses atributos, 5 atributos, nas variáveis. Self.nome igual a nome. Pronto, que é o normal. Já que eu tenho que fazer isso, eu criei uma variável x, xyz, que é um pet de nome, idade, peso, o tipo cachorra e o dono marcote. Pronto. Eu posso criar isso. Pronto, foi criado. Depois de criar isso, eu podia dar um print. E isso não funciona. Tá? XYZ, ele imprime o nome do objeto para o meu desespero. Estou olhando aqui, vendo alguns sites, coloquei até um site aqui para a gente ler depois. Esse site aqui. Tá? Esse site aqui fala sobre imprimir o objeto e não imprimir os dados e não chamar o STR. Bom, Stack Overflow. Pedi para o GPT, também não recebi muita ajuda, mas deixa para lá. Bom, outra opção, tá? Que eu fui para... Eu peguei o seguinte, eu peguei e mandei dar um print, tá? Na string. Como assim? Eu dei um print na string. Então, em vez de dar um print XYZ, que não funcionou, eu vou dar um print no XYZ, que é a variável, podia ser qualquer coisa esse nome, xyz.nome, xyz.idade, xyz.peso, tipo do XYZ e o dono do XYZ, tá? E aí, fugindo descaradamente, eu dei um print no que era para ser o STR. Só isso, tá? Então, vou usar esse print desse jeito para evitar a minha dor de cabeça com o STR, com a função STR, que fala que devia ser assim. Vou até mostrar para vocês, deixar aqui no chat GPT, que é exatamente o que eu fiz, né? E dar um print na variável, depois de criada, deveria funcionar. Deixa para lá. Eu vou descobrir ainda um jeito. E aí pus também o Stack Overflow, que na vida de ChatGPT, o Stack Overflow é o que devia salvar a gente, né? E o print, ele fala sobre o printf, e fala sobre o str, e não dá certo. Mas tudo bem. É, ele dá um jeito aqui e esse jeito também não funciona.
jeito que ele está falando, tá? Não funcionou, mas também deixa ele aqui. Bom, então este segundo jeito funciona. Vamos dar uma paradinha, explicar que fiz uma classe pet, tá? Que cria um animal de estimação com nome, idade, peso, tipo e dono. Esse print não funcionou, vou fazer um outro print do jeitão desse, mas tudo bem. Então eu tenho um pet, tá? Legal. Para incluir este pet, eu fiz uma variável, XYZ. Pet abre parênteses. Então, uma classe, para instanciar uma classe, você chama o método init dela e passando os parâmetros iniciais, passando os valores que vai criar o pet. E aí é só imprimir. Então, vou pôr aqui um comentário só para sumir isso, tá? Aí, por que você chamou de XYZ? Eu podia chamar de qualquer coisa. Vou chamar de minha cachorrinha. Pronto. Minha cachorrinha. A minha cachorrinha chama Kika, tem 8 anos. E se eu quiser pegar esse valor aqui, esse nome de variável, eu posso colocar aqui, que não funciona para o meu jeito que eu quero. Aqui, 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 aqui. Minha cachorrinha. Tirei o XYZ, que era um nome de variável muito bobo, e coloquei minha cachorrinha. Pronto. E aí eu posso executar. E aí aparece pet, nome Kika, com 8 anos de idade, 12 quilos, cachorra do Marcote. Pronto. Tá? E numa variável que podia se chamar A, B, C, qualquer coisa. Tá? Bom, voltando, isso é classe, e aqui a classe é pet. E aí, quando eu faço esse comando aqui, eu instancio um pet, um objeto do tipo da classe pet, e com esse nome. E aí eu imprimi e faço o que eu quiser. Perfeito. Volta aqui. Então, recordei isso, reconfirmei isso. Ah, tem um jeito de você fazer uma lista com nomes. Lista com nomes. Tá bom. Lista com nomes. Podia ser lista com peso? Podia ser lista com nome e peso? Podia. A gente vê depois, deixa a estrutura de dados andar um pouquinho mais, a gente vê a lista. Ah, é com append? Sim. Você coloca, abre colchete, fecha colchete, você cria essa lista vazia. Depois você dá append, 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 vai criando vários itens, né? Vai criando o pets 0, que é a Kika, o pets 1, que é o Joy, pets... Ah, tá bom, pets 0, 1, 2, legal. Usando esta teoria de list do Python e usando os objetos da classe, que eu criei aqui só um, eu vou juntar as duas ideias e vou criar uma list com os pets, mas não só os nomes dos pets, agora é uma list com pets. E por que é com pet? Porque eu não coloquei só o nome dela, né? Não uma string só. É um objeto pet que tem nome Kika, idade 8, 12 quilos, cachorra, marcote. Passei tudo isso. É um objeto que tem tudo isso. E dei um append. Primeiro, pets. Índice 0 é o Kika. Índice 1 é o Joy, com 7, com 10, com gato, marcote. Índice 0, 1, 2 é a Nina. Nina, append. A Nina vai em seguida com Nina, 6, 8, gata, marcote. 0, 1, 2, 3. O terceiro, número 3, é o Zeus, 15 anos de idade, 43 quilos, cachorro do Ângelo. Pronto, deu um append. E aí coloquei mais um aqui, o meu passarinho Pepeu, que também é famoso nas nossas aulas, pássaro marcote. Perfeito. Deixa eu ver se está gravando direitinho.
Estamos gravando, perfeito, 15 minutos de gravação. Legal. Pronto, eu criei uma lista de pets. E aí, com a minha gambiarra de print, eu fiz um for na lista de todos os pets. Opa, tá chegando alguém. Pronto, chegando alguém aí. O Éder, olá. E o Éder tinha me feito uma pergunta, ainda não consegui, Éder. Depois eu te respondo aí. Tá bom. Desculpa aí. Então vamos lá. Ó, então eu fiz uma lista de pets, coloquei append nos pets e listei os pets. Pronto. Vou imprimir isso daqui. Ó, uma Kika com 8 anos, o Joey 7 anos, Nina, Zeus 15 anos, 43 quilos, cachorro do Ângelo. E agora esse print ficou um pouquinho mais legal, mas sem usar o str por dificuldades aqui. Pronto, eu tenho uma lista de 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4 de animais, dos pets. Se eu fizer um while true, que a gente fez na última aula, a gente fez, na verdade, do WhatsApp, do grupo de WhatsApp, eu vou gravar um outro videozinho de grupo de WhatsApp, assim, bem explicadinho, tá? Legal. E aí eu vou pegar o nome de um próximo pet, a idade, o quilo, o peso dele, o tipo, o dono, e aí vou dar um append e vou criando, tá? Se tiver nome em branco, eu paro, break. Se não, eu pego idade como int, peso como float, tá? E vou incluindo. Então, vou incluir aqui, tá? Mais alguns nomes. A Mel, idade da Mel, uns 3 anos de idade. Quilos da Mel, ela deve ter uns 7 quilos. É uma gatinha, tá? Gatinha. E a dona da Mel é a Mary, que é aqui, vizinha minha, tá? Vamos colocar mais um nome. Vamos falar que o Éder tem um pônei, tá? Um pônei chamado Furacão. Furacão, tá? É uma idade do pônei, vamos por 20 anos, não sei nem se dura, mas acho que dura. Furacão, peso, tem que ser um peso pesado, deve ser uns 80 quilos, mesmo sendo um pônei, tipo pônei. E do Éder. E eu vou pôr o sobrenome, Novaes. Pronto. E agora eu não quero pôr mais nome e eu vou clicar Enter em branco, tá? Pronto. Fiz ele e já tenho todos esses animais. Eu devia usar um try catch, né? Porque isso daqui, se eu não digitar um int na idade, ele vai dar erro, um float. Então eu vou melhorar ainda a nossa entrada de dados. Mas depois, agora eu estou preocupado em saber se eu estou com todos os meus animais aqui. Então, eu vou criar aqui, depois disso, um novo código, listando os pets que eu tiver na tabela pets. Cada um deles, em vez de ir em range, eu estou pondo pet, tá? Sugestão do nosso amigo Rodrigo na última aula. Pronto, olha só. Pronto, tá aqui, ó, o Joey, a Nina, Mel, Furacão, Pônei do Éder, Novaes, estão todos aqui. Legal. Então eu tenho uma lista de pets. Legal. Mais gente. Legal. Chegou mais gente. Pessoal, fiz uma lista de pets, fiz os pets dentro da lista e eles são animais, objetos da classe pet. Até aqui está tudo bem, né? Só que o dono, né?
eu tive que colocar o dono várias vezes, né? Marcote, Marcote, Marcote. E se eu errar, né? Eu vou incluir um novo pet agora, tá? Eu vou aqui rodar, incluir um pet do Marcote. Vamos pegar a Yuli. Tive um cachorro chamado Yuli, tá? A idade, ela morreu com uns 14 anos, mas ela tinha uns 9 quilos de peso. Cachorro, cachorra. E também estou pondo cachorro, cachorra, gatinho, gato. Também tem um problema aí nesses objetos, tá? E aí eu vou pôr dono do pet, isso, eu vou pôr Paulo Mascote. E errei, tá? Errei o nome e além disso não pus o Marcote. Então tem, e agora eu vou digitar em branco só para... Então tem uma inconsistência aí na minha lista, tá? De nomes, né? Se eu mandar imprimir de novo, né? Tem a Yuli do Paulo Mascote, mas é o mesmo Marcote. Tem um erro ali no atributo dono. É que dono devia ser uma classe, é verdade. Então eu devia criar, antes de criar o pets, porque o Marcote é um Marcote só e ele tem vários pets, né? E então o dono devia ser antes dos pets, é verdade. E eu vou colocar aqui um texto, criar a classe dono antes. Eu vou pôr deveria ser. Deveria ser antes dos pets, né, que pertencem a um mesmo dono. É verdade, tinha que ser feito isso, tá? Então agora eu vou pôr um código. E aí o código eu devia copiar lá em cima, vou digitar e talvez digitar alguma coisa errada, tá? Dono. E aí eu preciso passar algum parâmetro aqui? Aqui não, né? O que eu preciso passar é na def init, que é a primeira, tá? Inicial. Self, eu tenho que passar sempre o self, já que eu vou criar um dono, eu vou ter o nome e o celular, só, tá? O nome do celular, não preciso a idade dele. Podia até pôr a idade do... Vou pôr a idade só para falar que dono tem idade e o animal também tem idade. Pronto. E aí eu vou atualizar self.nome igual a nome. Quando eu criar self igual celular igual celular. Self.idade igual idade. Pronto, tá? Criei isso daqui, já que não vai dar certo mesmo o STR, depois a gente faz alguma coisa. Criei esse negócio aqui que é o carimbo de dono, tá? Imagina que eu tenho na minha pet shop uma ficha e essa ficha é um carimbo que é um carimbo em branco, tá? Com esses dados para preencher, tá? E eu já mandei executar, então a classe já existe. Agora eu preciso fazer instâncias dos donos, tá? Dos pets. Ah, então você vai ter que criar vários donos. Vou ter que criar vários donos. Ah, então vamos fazer um já parecido com aquele lá, que vai ser uma variável chamada donos, né? Que tá em branco. Opa, chegando aqui. Olá, olá, mais gente. Tô criando o zero agora. Que legal que ele chegou agora.
Estou criando uma classe donos que tenha nome, celular e idade, e eu vou criar uma list, tá? As instâncias donos vai ser numa list. Então, o donos vai ser uma list dos donos dos pets. De cada dono, que é uma classe, class, dos diversos pets. Pronto. Ah, legal. Então, a list vai estar aqui, donos igual a branco, e eu vou criar um leitor de donos. Então, eu posso colocar um donos.append, né? Para criar um novo dono. Né? E aí, quando eu der um append, eu tenho que passar o que eu vou appendar nessa list. Na lista eu vou pôr um dono, tá? Um dono. E abre parênteses e vou colocar o dono aqui, né? Ah, então é o Paulo Marcotti, é o dono. Legal. Ah, tinha que ter o celular desse dono. Tá bom, vou colocar o celular. Vou colocar 011 98153 8898. E eu tenho que colocar também o que mais? A idade. A idade. Vamos mentir a minha idade? Vamos mentir. Vou pôr 27 de agora em diante. À vontade. Ah, então tá bom. Eu vou dar um append. Vou rodar esse daqui. Vou rodar esse daqui. Pronto. Já criei um dono aqui, né? E aí eu vou roubar aqui um print, tá? Eu vou pegar esse print aqui, roubar, roubartilhar e colocar aqui mais um código que liste, tá? Cada dono da variável donos, que é uma list, tá? E aqui eu vou pôr dono, nome do dono, então é nome do dono, tá? Com idade do dono, tá? Anos, e eu vou pôr aqui proprietário. Então, eu vou pôr aqui proprietário, proprietário do animal, e aí no animal eu vou colocar entre coisinhas. Não dá para colocar. Não dá para colocar? Não, não dá. Eu não tenho. Eu só tenho o nome. Eu ainda não cadastrei. Eu tenho que cadastrar o dono antes e ainda não tenho um animal. E aqui eu posso pôr o celular no máximo. É a única coisa que eu tenho do meu. Do dono celular. Pronto. Só isso. Tá? Opa, não funcionou. Abre, fecha. Aqui, tá. Pronto. Tá aqui, ó. Nome do dono Paulo Marcotti, com 27 anos, celular tal, só. Aí, se eu quiser cadastrar um monte de dono, tá bom, é esse bloquinho aqui, tá? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. E depois de cadastrar um, eu vou colocar aqui. Tá? E aí vou precisar o nome do dono. Tá? Vou precisar a idade do dono. E o celular. O celular não é float, é um STR também. Celular do dono. Só isso. Tá? E aí, quando eu der um pets, não, é dono, donos, criar uma instância
da classe dono, da classe que eu pus aqui, dono, que tenha o nome, a idade é o segundo, não, o celular é o segundo. Eu preciso ter o celular e a idade dele, tá? Só isso, tá? Que eu falei do try, né? É assim, ó, a idade, eu tenho que receber uma idade que é um int, né? Não posso dar erro, né? Então eu devia dar um try, tá? Pego a idade, verifico se a idade é um int, se não, exception, vou ter que apelar. Ó, crie um try para entrada de um integer em Python. Pronto. Pessoal, o GPT tem que ser útil para isso. Try, print, número, int, input, except value erro. Ó. Except value erro, digite um número correto. Então tá aqui. Aqui. Try, número int, try, número int, exception, e aí aqui, print, chegando mais alguém, pronto, chegando mais alguém, muito bom, e aí type print, e aí eu vou colocar aqui uma mensagem de idade deve ser número inteiro, apenas. Pronto, tá? Esse é a ideia da idade, tá? O celular pode ser qualquer coisa, pode ser em branco, eu poderia colocar em branco. Por que o try tá errado aqui? O que eu esqueci? Try, tá. Except value erro, except value erro. Except value erro, tá? Value error. Pronto, agora ele já deu OK. Tá, então esse é só para entrar esses dados. Vamos rodar de novo. Chegou aí a Milena, tá? Vamos deixar Milena Vieira também. A idade da Milena 18, o celular da Milena 11 9999 555, pronto. Chegou o nome do Lucas Dias, idade 19, 11 9 777 8888. Pronto. E aí, nome do novo dono eu vou deixar em branco e aí parou, acabou. Vamos tentar o try catch, né? O try. Vamos pegar o próximo aqui, Roberto, tá? O Roberto, idade eu vou colocar um texto e ele devia dar erro. É só número inteiro. Tá bom, vou pôr 45.888, ponto também não pode. Aí ele aceitou. Lógico, né? Ele aceitou porque ele deu essa mensagem e ficou em branco a idade do Roberto. Tanto que se a gente listar aqui, ó, cadê a lista dos donos? Ó, ficou com um número de celular com ponto, idade, ele pegou a idade anterior, tá?
Ele fez uma bagunça porque aqui o try eu tenho que fazer ele ficar dentro do while true. Espera um pouquinho só. Oi, oi. Não. Tô dando aula, mas pode falar. Tô dando aula, mas pode falar. Tá bom, passo aí. Tá bom, tchau. Desculpa aí. Então, ó, na verdade, um try tem que estar dentro de um while e aí fazer um break quando der certo as coisas, né? Então, try tem que estar dentro de um while true. Faça sempre. Por quê? Ele vai fazer isso daqui, o try, até achar uma idade correta, tá? Senão ele volta. E aí, quando ele achar uma idade correta, ele dá um break, tá? Ele dá input. Se não der erro, se der erro, ele fala, ah, tem que ser apenas essa idade e volta a ler. Vamos tentar de novo, tá? Vamos pegar o próximo aí, o Rodrigo. Acho que o Rodrigo ainda não li. O Rodrigo Machado, tá? A idade, eu vou pôr um texto, ele vai reclamar, deve ser um. Aí ele pede a idade de novo e eu vou pôr um número com ponto, float, ele também não aceita. E aí, quando eu fizer uma idade inteira, ele aceita, tá? E aí o celular do dono, ele vai, tá? Pronto. Bom, vamos recordar porque isso daqui que eu vou fazer mais vezes a, as coisas parecidas, tá? Então, tô gravando, deixa eu ver se eu tô gravando, porque se eu bater um F2 sem querer, tá gravando, perfeito. Então, ó, criei uma classe dono, e essa classe dono tem esses atributos, e aí eu criei uma lista, tá? Que vou dar append, cada vez que eu achar um dono novo, digitado bonitinho, com idade certa, idade inteiro e celular, eu vou dar append, 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 senão eu vou lendo. Essa é a ideia de entrada de dados sequencial e eu estou entrando numa list. Pessoal, depois eu vou ensinar vocês que essa list pode virar um banco de dados com pouquíssimos comandos, tá? E então vai ser possível a gente criar uma list virar banco de dados. Por enquanto, essa list. Com essa list agora, eu podia pegar e mudar minha classe de animais. Como assim? Porque agora eu tenho dono. Vamos lá em cima olhar. Ó, no começo, eu criei uma classe pet dos animais e eu coloquei dono e o dono era uma string. Eu só punha que o dono era o Marcote. Olha só, quando eu criei aqui Marcote, Ângelo e listei, tá? Eu listei aqui cachorra do Marcote, cachorro do Ângelo, pássaro do Marcote. Então, eu coloquei os nomes aqui, um texto, tá? Mas eu poderia, como fiz aqui, ó, ter errado o nome de um dono. É verdade. E aí, como que eu iria não deixar errar? Só se eu cadastrasse o dono antes de eu começar a cadastrar os animais. Essa era a ideia. Então aqui dono não pode ser uma string. Ela tem que ser um objeto da classe donos. Como assim? Aqui, pessoal, eu vou fazer uma mudança nessa classe. Vou copiar essa classe, tá? Lá no final, e vou mudar o atributo dono, que era só um texto, por dono, que agora é um dono. É um objeto da classe donos, tá?
e que tem que estar na lista. Então, vai ser alguma coisa mais poderosa, tá? Vou criar um texto. Uma classe dentro de outra classe como atributo, tá? E eu vou chegar só nesse ponto, tá? Na nossa aula ainda. E aí eu vou gravar, vou convidar vocês daqui a pouco, se vocês tiverem paciência, porque eu vou regravar a aula passada com a história do WhatsApp, dos grupos, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui, porque eu não gravei ainda. E vou colocar essa gravação lá nos nossos links, tá? Beleza. Ó, criar ou definir uma classe pet, mas agora com dono sendo um objeto. Ah, tem que ser um objeto. Tem que criar o dono, objeto instanciar, sendo um objeto da classe dono. Caramba! Então quer dizer que a minha classe pet vai ser definida, tem o nome do pet, idade, peso, tipo. Só que agora, dono, eu vou pôr letra maiúscula, tá? 2 pontos. E ele é do tipo dono. Como assim? Isso você não tinha usado ainda. Acho que eu tinha usado no finalzinho da aula, tá? Mas, ó, idade é do tipo int, tá? Então, eu vou agora começar a mexer na classe e dar uma espremida, um controle maior, ó. Idade é um int, tá certo. Peso é um float, tá? Em quilos. Tem 10 quilos e 50, né? 10 kg ponto 5, 10 kg ponto 75, né? O tipo também vou ter que mudar depois, tá? Porque o tipo, eu estou escrevendo cachorro, cachorra, cachorrinha, gatinho e tá ficando confuso. Pássaro, eu vou escrever passarinho. Então esse tipo também vai ter que virar classe. Mas o nome não. O nome é uma string. Não tem conversa, tá? O pet é um tipo agora novo, tá? Ele vai ser um objeto da classe pet, beleza, tá? E vai ter nome e idade, só que agora ele vai ter um dono com letra maiúscula, tá? O dono do self com letra maiúscula vai ser um dono com letra maiúscula. Caramba! Então, vou ter que redefinir toda aquela classe dos pets, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, pode falar. Embora isso daqui tá novo para vocês e a gente vai trabalhar com isso depois da prova. Ah, e a prova, professor? Calma, nós estamos fazendo isso e estou botando na cabeça disso com vocês e depois vou dar uma tarefa para a gente atrasa um pouco a nota para criar um sisteminha que tenha classes, objetos, um jogo, coisa assim, tá bom? Então, não se preocupe, não tem nada para entregar. É só entender isso ou entender o vídeo, quem estiver assistindo o vídeo agora, tá bom? E eu talvez faça um questionáriozinho bobo assim, muito simplório, para vocês responderem o que é classe, o que é objeto, procure no GPT como faz uma classe tal. Ah, essa classe, escreva o que é esse nome aqui, coisas muito simples, tá? Então, ó, vou mandar executar. Pronto, a classe está reexecutada, recriada. E aí, todas essas classes antes estão erradas, tá? Estão bagunçadas, mas
eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isto, Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou definir um outro pets, que não é aqui, que não é... tá bom, não, deixa aqui, deixa, acho que é melhor assim. Só que, em vez de colocar marcote aqui, um string marcote, eu tenho que colocar o objeto Paulo Marcotte com 27 anos com esse celular, tá? Então eu tenho que colocar este cara aqui como dono da Kika. Só que esse cara está dentro de uma list do donos índice 0. Então, ó, este sujeito aqui tem que estar na list donos. Ela existe. Índice 0. É esse o Paulo Marcotte. Então, o donos índice 0, aqui. Temos ainda 15 minutos para fazer essa gravação, vai dar sossegado, tá? Donos e a Nina. A Nina, eu vou vender a Nina, vou fazer uma doação para o donos índice 1. E o Zeus vai ficar para o donos índice 2, tá? E o Pepeu vai ficar com o donos índice 3. Mas pera um pouco, quem é donos índice 2? Vamos lá ver. Quem é donos índice 1, que ganhou a Nina como gatinha dela? Vamos lá ver. 0, 1. A Milena é o donos índice 1, tá? O donos índice 2 é o Lucas. O Lucas ficou com qual animal? Ficou com o Zeus. O cachorro Zeus foi doado para o Lucas, né? Com 43 quilos, haja ração, coitado do Lucas. Vai. O passarinho Pepeu foi ficar para o donos 3. Quem é o donos 3? 0, 1, 2, 3. O Roberto. O Roberto ganhou um passarinho e vai ter que cuidar de um passarinho de 4 anos de idade, tá? Peso 1 quilo? Não, nem dá para... aqui, lembra que é float, né? O peso de um passarinho é 0,200 gramas. Nem sei se é 200 gramas, né? A gatinha pode ser 8,5 kg. O cachorro Zeus, 43,88 kg. Caramba! E aqui, int também, tá? Bom, agora vamos tentar executar isso. Só que, quando eu mandar imprimir isso, vai dar erro neste cara aqui. Eu vou mandar executar. E ele deu erro justo naquele cara. Por quê? Porque o Pets tem um dono. Tá, o Pets tem um dono. E aí eu queria imprimir o dono do Pets. Ele deixou, vamos mandar executar. E ele está imprimindo, é aquele treco. Ele está imprimindo o nome do objeto, o endereço do objeto. Mas repara que não ficou nenhum animal, ficou 2 animais com o mesmo dono? Não ficou. Que pena. Vamos colocar aqui o primeiro e o segundo, o 0 e o 0. A Kika e o Joey são do mesmo. São, ó. Esse número aqui é igual. A Kika e o Joey é do dono 0, que é o mesmo objeto. O que dá para fazer é pegar o dono 0, pegar o nome dele, tá? Ele tem nome. E ele também tem celular, tá? Então, celular.
Quando eu coloco o ponto aqui, ele mostra, ó, tem idade, nome e celular. Ah, então quer dizer que o dono desse animal tem celular e tem nome. E eu posso dar um for e mostrar o nome. Ah, quer dizer, a Kika e o Joey, os dois são do Paulo Marcotte, que era aquele objeto, tá? E com o mesmo celular. A Milena, com outro celular, ganhou a gatinha Nina. E o Lucas ganhou o Zeus, um cachorro de 44 quilos, come ração pra caramba. Coitado do Lucas. Lucas até saiu de medo do cachorro, né? Ter que comprar comida para tanta gente. Legal. Então, queria parar a gravação aqui e fazer depois a gravação do WhatsApp, tá? Mas aí eu vou repetir a aula da semana passada gravando, tá? Que eu não pus a gravação. Então, eu vou até mandar o link para vocês, mas não se preocupem, tá? Mas, ó, vamos recordar. Opa. A gente tem uma classe, que no começo a classe estava com um dono que era uma string, só que agora o dono é uma outra classe, uma classe dentro de uma classe. O pet tem um dono. E o dono foi feito e criado como uma classe que tinha atributos. Nome, celular, idade. Ele tinha esses atributos. Foi digitado isso e criado numa list, tá? E o dono Paulo Marcotte tem celular, tem idade, e aí os animais agora têm dono, com letra maiúscula, que é um objeto instanciado da classe dono, E aí eu fiz o dono 0, o dono 1, o dono 2. O Zeus ficou para o dono 2, índice 2. E aí tá ali o cachorro do Lucas com esse celular. O Lucas ganhou o cachorro Zeus com 43 quilos 880. Terrível, tá? Pessoal, eu vou parar. Dentro de uma classe tem outra classe. Só que com esse negócio de lista tá ficando muito confusa. Nós vamos ter que na próxima aula fazer juntos lá e botar isso dentro de um banco de dados, porque isso está ficando confuso. Não dá para eu controlar no meu pet shop desse jeito com índices, né? Ah, quem é o dono do cachorro Kika? Ah, sou eu aqui, ó, o dono índice 0. Putz, eu vou ter que fazer uma lista, mostrar o dono, falar que o cliente é o 0. Vai ficar ruim. Eu tenho que usar banco de dados, tá? Mas fazendo com a classe. Então, pessoal, vou dispensar vocês, tá? Anotei os nomes aqui, mesmo que o Lucas que entrou só uma parte do tempo, da Milena, sem problema. E não vou prender vocês para outra gravação, tá? Vou fazer outra gravação e juntar na outra aula essa história de precisamos de um banco de dados, tá? Para fazer essas listas encaixarem, tá? Senão não encaixa. E eu vou gravar o WhatsApp só até ali, o grupos, as mensagens, o usuário, só até onde a gente chegou, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui. Agradeço vocês, tá bom? Na próxima aula. Beleza, professor. Obrigado. Valeu, hein? E na próxima aula a gente faz presencial, tá bom? Gravando Fechou. presencial. Beleza, valeu. Falou, obrigado. Fala, professor. Tchau, tchau. Tchau. Falou, tchau, tchau. Tchau.